Na nossa conversa de hoje, eu começo falando sobre a final da Copinha. O torneio começou no dia 2 de janeiro, reunindo 128 equipes das mais variadas e distantes localidades do Brasil, chega a sua finalíssima. Palmeiras e Santos vão decidir o título no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Mas decisão à parte, o que vale mesmo é o que já vimos até agora e comentamos aqui nos papos anteriores. Vimos bons jogos, vibração da garotada, emoção dos que talvez não tenham nova oportunidade e a revelação de novos jogadores que já nos campeonatos estaduais vão mostrar que têm capacidade pelos clubes que atuaram pela Copinha ou que vão atuar a partir de agora. Lembrando que o Santos tem 3 conquistas dessa Copinha. Para o Palmeiras será uma conquista inédita. Aliás, é bom que se diga que o Palmeiras tem em pouco mais de 2 semanas a oportunidade de acabar com 2 tabus, o de que não tem Copinha e o de que não tem Mundial. E falando em campeonatos estaduais, alguns já começaram pelo Brasil afora. O Paulistão, por exemplo, que só terá o seu início oficial nessa terça-feira, já teve jogo no domingo. Em partida antecipada da 5ª rodada, o Palmeiras estreou vencendo o Novo Horizontino por 2-0. O Verdão disputa a partir do dia 8 de fevereiro o Campeonato Mundial no Catar. Nessa terça, o destaque fica por conta de Corinthians e Ferroviária. No Corinthians, o time segue negociando com o Diego Costa, jogador que deixou o Atlético Mineiro, mas a negociação segue emperrada. No Corinthians também, entre outros, já chegou o goleiro Ivan, vindo da Ponte Preta. São Paulo e Santos não vão ter mesmo novidades para a disputa do Paulistão. Já o Campeonato Mineiro começa nessa terça-feira, dia 25, com o jogo Caldense e América Mineiro. Cruzeiro e Atlético jogam no dia seguinte. Aliás, no Atlético, destaque para a chegada do novo técnico, o argentino Turco Mohamed, e também do zagueiro uruguaio Diego Godin, jogador que chegou para integrar a equipe do Atlético Mineiro nessa temporada 2022. No Cruzeiro, o time confirmou a chegada do treinador também argentino, o uruguaio Paulo Pesolano, de 38 anos, para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, que deixou o time no final do ano passado. Além do treinador, algumas novidades no time do Cruzeiro: o volante Matheus Oliveira, que estava no Ceará, e os goleiros Gabriel Brazão, que estava no futebol italiano, e Rafael Cabral, que estava no futebol inglês. Além de Matheus Silva, que veio do Ituano, e João Paulo, que jogou a Série A pelo Atlético de Goiás, são as novidades no time do Cruzeiro. Sobre o futebol carioca, por lá o campeonato também começa nessa terça-feira, dia 25, com jogo isolado entre Boa Vista e Botafogo. Botafogo que começa a arrumar a casa agora que foi transformado em sociedade anônima. Para a disputa do campeonato carioca, o técnico Anderson Moreira vai contar com o volante Breno, ex-Goiás, Fabinho, volante de 35 anos, o zagueiro Klaus, o atacante Vinícius Lopes e Erisson, que deixou o Brasil de Pelotas. No Fluminense, clube que juntamente com o Vasco, que mais contratou no futebol carioca para a temporada de 2022, o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, já treina entre seus novos companheiros. O Fluminense também trouxe o ex-vascaíno, o Germancano, além de William Bigode e Felipe Melo. O Fluminense estreia no Carioca no dia 27. O Flamengo ainda não definiu a venda do atacante Michael para o futebol dos Emirados Árabes. Ainda existem pendências envolvendo os clubes anteriores do jogador. O que parece que já foi definido foi a ida do goleiro César para o Curitiba. A estreia do Flamengo será na quarta-feira, diante da Portuguesa. No Vasco, segue as negociações para o processo de transformação também em clube-empresa, a exemplo do Botafogo. A proposta, nesse caso, veio de investidores norte-americanos. Sobre o time, que estreia no Campeonato Carioca, na quarta-feira contra o Volta Redonda, o técnico Zé Ricardo faz os últimos ajustes e deve contar com o atacante Figueiredo, que foi a sensação da Copinha. O Vasco apresentou nessa semana o atacante Getúlio, jogador revelado pelo Avaí. Os volantes Matheus Barbosa e Bruno Nazário, o lateral o Everton, os atacantes Vitinho e Raniel, realmente uma avalanche de novas contratações para o time do Vasco. O Vasco também confirmou a saída do volante Andrei, que assinou com o Curitiba, e também negocia agora com mais um jogador, que seria o 13º reforço, o atacante Pedro Raul, que está no futebol do Japão. No Sul, Grêmio e Internacional também movimentam o mercado. No Grêmio, Douglas Costa já não joga mais no time, mas ainda não definiu o destino. Já outro atacante, Léo Pereira, assinou com o Atlético de Goiás. No Inter, David, que estava no Ceará, chegou para o Colorado, e Yuri Alberto deve sair para o Palmeiras. Tietê também interessa. Tietê, que é do Atlético Mineiro, também interessa ao Clube Gaúcho. O Campeonato Gaúcho começa na quarta, dia 26.
No futebol capixaba, que tem o início do campeonato confirmado para o próximo sábado, dia 29, Vitória e Serra fizeram mais um amistoso de preparação e o placar dessa vez terminou em 2-2. Marcaram para o Vitória Baianinho, atacante Baianinho, e o lateral Vandinho. Para o Serra, o atacante William Saroa e o outro atacante, o português Marcos Vinícius, assinalaram os 2 gols do time do Vitória. O Vitória faz a sua estreia no campeonato jogando em casa contra o CTE, já o Serra joga também em casa contra o Nova Venécia. E também em fase de preparação para a estreia do campeonato, o Rio Branco de Venda Nova derrotou a Tombense por 2-1. O Rio Branco faz o seu primeiro jogo do domingo em casa contra o Vila Velense. Outra partida amistosa desse final de semana foi a Desportiva jogando contra o Estrela. O time comandado pelo técnico Rafael Soriano derrotou a equipe de Cachoeiro por 2-1, gols de Elias e Christian, descontando Pedrinho Salles para o Estrela. A Desportiva estreia fora de casa contra o Real Noroeste no próximo sábado. Eu fico por aqui, forte abraço